Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, a gente vai estudar progressão geométrica. É um assunto muito interessante, é um assunto que cai em prova do Enem, é um assunto que cai em prova de concurso, é um assunto que cai em prova de qualquer vestibular. Espero que os senhores aprendam, que gostem dessa aula. Senhores, dê um like legal aí embaixo, nessa mãozinha para nós aí. E se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é muito importante para o nosso canal crescer. E quando inscreverem, clique no sininho preto, todas notificações, para os senhores receberem notificações de aulas que a gente vai postar. A gente posta aula todos os dias. Espero que gostem, curtam o canal e tenham uma boa aula. Inicialmente, a gente vai introduzir o que é uma sequência. É uma sequência. A progressão geométrica é uma sequência onde cada termo ocupa uma posição. Como na progressão aritmética, aquela ocupa a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. E os senhores podem observar que essa progressão que eu coloquei aí, se os senhores notarem e pensarem bem nela, os senhores vão ver que 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 2 é 48, que foi multiplicado várias vezes os números aí. Tudo por 2. Esse 2 chama-se razão, a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí, nesse slide, eu quero que vocês entendam a posição, cada um A2, A3, A4, A5, A6 e assim vai até o infinito, ok? Vejamos aqui o que eu estava falando no slide anterior, né? A2, A3, A4, A5, a gente já compreendeu que é 2 a razão. Por quê? 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 2 é 12. E como é que eu descobri isso? Você pega o número e divide pelo seu antecessor que vem atrás dele. Peguei 6 dividido por 2, 12 dividido por 6, olha lá, 3 dividido por A2, né? O A2 é 6, o A3 é 12. E aí peguei o A4, dividi pelo A3, o A5, dividi pelo A4, todos são 2, por isso que chama razão. Todas as divisões são iguais. Todas as razões são iguais. Razão, vocês lembram na aula de razão? Não é o numerador dividido pelo denominador, por isso que chama razão, ok, senhores? E a razão é igual para todos os termos. De cada número com seu antecessor, a razão é igual. Por isso que a progressão é chamada uma progressão. É uma coisa que progride. Pode decrescer como pode crescer. Pode até ser constante quando a razão é igual a 1. Mas a progressão é essa a explicação. Ok, senhores? Vamos continuar então. Uma PG é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é um produto do anterior pela constante Q, que é a razão dada, né? No caso nosso, nós temos exemplo em 3, 6, 12, 24, vezes 2 dá 48, vezes 2, 96, vezes 2, 192. E a razão é que nós já vimos. Agora presta atenção no detalhe, que esse é o detalhe importante. Ele nos ajuda a não precisar de decorar a fórmula. Eu vou dar a fórmula geral para os senhores, mas antes a gente já começa já pensando nela, porque já pensando nela vai nos liberando daquele trabalho de ter que decorar a fórmula. Olha lá. Vamos ver esse raciocínio aqui, que é o raciocínio para os senhores chegarem em qualquer fórmula da progressão geométrica. Olha lá, A1 não é igual a 1? Legal, eu sou igual a eu, você igual a você, A1 é igual a 1. Um A2, o que é o segundo termo? É o A1 multiplicado pela razão? O que é o A3? É o A1 multiplicado pela razão elevado à segunda potência. O que é o A4? É o A1 multiplicado por Q elevado à terceira potência. O que é o A5? É o A1 multiplicado por Q elevado à quarta potência. Olha o que aconteceu nos todos ali. Todos. O A2 diminuiu um lá no Q. O A3 também diminuiu um lá no Q. Os senhores estão vendo isso aí? Então, a n é igual a 1 que multiplica a razão elevada a n menos 1. É uma expressão que os senhores vão acabar memorizando de tanto fazer exercício. Mas a interpretação dela é mais importante, porque se os senhores esquecerem, é só os senhores esquecerem, pegar lá o A1 é igual a 1, o A2 elevado a 1 vezes Q. Aí vocês vão ver que do 2 para o 1 no Q diminuiu 1 e assim é para todos, tá? Se os senhores memorizarem isso, a fórmula não precisa nem decorar, que já está decorado. Está ali
uma explicação de que é razão, vários tipos de expressão geométrica. Ali tem 1, 2, 4, 8. A razão é 2, porque eu peguei um termo, que é o 4, dividi para o antecessor por 2, deu 2. Na letra B fez a mesma coisa, peguei menos 4, dividi por menos 2, também deu 2. Agora vejam, senhores, na letra C é a mesma coisa, peguei um nono, dividi pelo antecessor dele, que é um terço, divisão de fração, pega a primeira, multiplica pela segunda invertida. Aí deu um terço também. Ah lá, menos 54, menos 18, eu peguei o 18 e dividi pelo menos 54, deu um terço. O 5, dividido por 5, quanto que dá? 1. A razão é 1, que eu peguei um 5 e dividi pelo 5, peguei 1 e dividi pelo antecessor. Ali a razão é constante, né? Porque é tudo igual. A outra é decrescente, vocês podem ver de 54 para 18, foi crescendo. Aí ali a outra vai, quando é um terço, vai decrescendo, que vai só dividindo, né? Um terço. Aí vocês podem ver negativo ali, ó. De 1 para 2 para 4, foi só decrescendo. E essa explicação eu vou dar para os senhores agora. Por que aconteceu? A progressão é crescente quando A1 é maior que 0 e Q maior que 1. Ela é crescente, vai só crescer. Ou pode acontecer de A1 ser menor que 0 e o Q está no intervalo de 0 a 1, né? Q ser maior que 0 e menor que 1. Ela pode ser decrescente quando A1 é maior que 0 e também pode ser decrescente quando tiver no intervalo de Q maior que 0 e Q menor que 1. Ou A menor que 0 e Q maior que 1. Nessa situação, ela vai ser sempre decrescente. Ela vai ser constante, como nós vimos no exemplo anterior, aquele monte de 5 igual, quando Q foi igual a 1. Peguei 5 dividido por 5, a razão é 1, A era constante. E ela é uma progressão alternada, quando ela começa a crescer, depois decresce, cresce, decresce. Isso é quando a razão é menor que 0. Razão negativa, né, senhores? Os senhores vão perceber isso durante a execução dos nossos exercícios, que são muito legais. Agora, no termo geral, aquele lance que eu acabei de falar para os senhores no slide anterior, e eu vou voltar a dar essa manha. Não precisa decorar aquela fórmula que está na esteira, não. A setinha está mostrando isso para os senhores. A1 é igual a 1, A2 é A1 que multiplica Q elevado, é 1 na potência quando não tem nada, né? Lá é 2 no N, lá em cima é 1, ó, de 2 para 1. Olha no A3. O A3 é 3, lá no Q é 2. Olha lá no A4. É 4, lá no Q é 3. Olha lá que legal, parece mágica, né? Mas não, é isso mesmo. Olha lá. A no 5, lá no Q é 4. Então, a forma geral é essa aí. A N, que é o termo geral, que é o termo que vocês quiserem usar, trabalhar, é igual a 1, que elevado a N menos 1. N é o número de termos. Né? Você tem a 5, por exemplo, é porque são 5 termos, é o quinto termo. Então, N é o número de termos. N, no caso, no A5, N é 5. É a N que multiplica a 1 vezes Q elevado a N menos 1. É uma formazinha até fácil, mas são tantas formas que os senhores têm que decorar. Se os senhores entenderem, é melhor nem precisar decorar. Só entender como é que funciona uma progressão, né? Vejamos aqui. O termo geral, como eu acabei de explicar para os senhores, a N é a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. A N é termo geral, é mesmo o termo. A1 é o primeiro termo. N é o número de termos. E Q é a razão que nós já estamos falando isso desde o primeiro slide, ok? Agora veja uma coisa interessante. Se eu tiver o termo igual está ali, A1, A2, A3, A4, A5, eu posso dizer que o A7 é o A4 que multiplica Q elevado à terceira, que é a razão. Por que eu posso dizer isso? Porque eu tenho uma fórmula que é a fórmula geral, só que no lugar do 1, eu coloquei K. Olha lá, a fórmula não está lá embaixo, observe a fórmula geral. No lugar de 1, você coloca o K. E o que acontece? Eu quero o A7, então o N é 7. É igual a 4, o K é 4, que multiplica Q elevado a 7 menos 4, que é 3, né? Olha lá, o A9, no lugar do N eu coloco o 9. O A3 é o nosso AK. Então, o K é 3. Então, lá no Q é o 9 menos 3. Acabou, simples assim. Isso vai nos ajudar a resolver problema quando a gente não tiver o valor de A1. A gente pode pegar qualquer termo, aplicar essa propriedade. A gente tem 2 termos, a gente aplica isso aí e acabou o problema. Ok, senhores? Então, vejamos aqui uma
situação interessante. Determine o oitavo termo de uma progressão geométrica na qual A4 é igual a 12 e Q é igual a 2. Vai lá. Vamos aplicar aquela que nós aprendemos agora? A N é igual a K, que multiplica Q elevado a M menos K. Eu peguei a fórmula geral, tirei no lugar do 1, coloquei K. Então, vou usar ali. Ele não quer, não é o A8. Então, A8 ficou A8. No lugar do AK, ele pediu para colocar o A4, que é 12. Então, coloquei 12 lá. Elevado a Q, que é a fórmula geral, o Q não é 2, que ele falou, elevado a N, que é 8, menos o K. O K não é A4, então é 4. 8 menos 4, 4. A elevado a 8 é igual a 12, que multiplica 2 elevado a 4. A elevado a 8 é igual a 12, que multiplica 16, que é o valor de 2 elevado a 4. Multiplicando 12 por 16, a 8 é igual a 192, 192. Ok, senhores? Senhores, repitam os exercícios, vejam as explicações, repitam 3, 4, 5 vezes, os senhores vão ficar craque em progressão geométrica. Tem muita coisa legal para ir para frente, hein? Outra observação que a gente pode falar numa PG finita. O produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. O que ele quis dizer? É o que eu mostrei ali na setinha verde. Peguei o primeiro e o último, multipliquei e deu 128. Aí eu peguei o que estava um na frente do 2 e o outro antes do 64. É o 432. Está lá a chavezinha azul mostrando. Se eu multiplicar os dois, também dá o mesmo valor. E os dois do meio? 128 também. Então, deu para os senhores entenderem que esses produtos dos extremos e o que vem antes dele também são sempre iguais, ok? É uma propriedade legal, memorizem ela, porque ela pode nos ajudar a resolver problemas aí na frente, tá? Vejamos agora a progressão geométrica. Se você tomar os três termos consecutivos, por exemplo, A1, A2, A3, ou pegar A5, A6, A7, A20, A21, A22, os três termos têm que ser consecutivos, né? Aí a gente pode dizer que o produto dos extremos é a média geométrica. O do meio vai dar a média geométrica. O que é a média geométrica? Eu multiplico os dois e tiro a raiz quadrada. Olha lá. Vamos pegar 3, 9, 27. 9 vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes 27. Vamos ver se isso é verdade? 9 é igual a 3 vezes 27 é raiz de 81, e raiz de 81 é 9. Se os senhores pegar lá 9 vezes 81 e extrair raiz, vai dar 27. Se os senhores pegar 27, multiplicar por 243 e extrair raiz, vai dar 81. Então, é isso que ele quis dizer. Acho que os senhores entenderam. Vamos fazer exercício para os senhores memorizar isso, ok? Vejamos agora um exercício bem legal. Determina o 10º termo de uma progressão geométrica. Nós sabemos que a n é igual a 1 que multiplica aqui elevado a menos 1. E ali, senhores, ele não deu a progressão. O primeiro termo é 1/3. Muito bem. Até aí, tudo tranquilo, está escrito ali. A razão, a gente consegue dividir. Basta pegar um número e dividir por o que está antes dele. Eu peguei 9 dividido por 3, a razão é 3. Se você quiser pegar o 3 dividido por 1, vai dar 3. Se você pegar 1 dividir por 1/3, também dá 3. Isso aí não é problema. Então, a razão já descobrimos. Agora, ele não quer o 10º termo? A 10 é igual ao primeiro termo, que é 1/3, multiplicado. A razão não é 3? Elevado a n menos 1, o n nosso é 10. Menos 1 dá 9. A 10 é igual a 1/3 vezes 3 elevado a 9. 3 elevado a 9 dá 19.683. Então, a 10 é 1/3 que multiplica 19.683. 1/3 multiplicado por isso, basta dividir por 3. A 10 é 6.521. Ok? Repitam o exercício, refaçam até os senhores entenderem bem. Vejamos mais um exercício bem legal aqui, ó. Número 2. É uma progressão geométrica, o quarto termo é igual a 32. E o primeiro é igual a meio. Então já temos um a 1 aí, que legal, né? Determine a razão da progressão, depois obtém o 7º termo. Então vamos achar a razão, né? A 1 é meio. Ele falou que o quarto termo é 32. Então, A4, que é 32, é igual
ao primeiro termo, que é meio, que multiplica Q elevado a N. Se o A4 é 32, o N é 4, né? Menos 1. Apliquei aquela fórmula geral ali. Agora é só fazer conta, né? 32 é igual a meio que multiplica Q elevado a 3. O 2 está dividindo, vai para a esquerda multiplicando. 32 vezes 2 é igual a Q elevado a 3. 32 vezes 2 é 64. Então, Q é raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Achei o valor de Q. Eu fiz esse exercício com a outra fórmula, que os senhores não estão acostumados a ver, só por causa de um detalhe. Eu poderia fazer com a fórmula original, para os senhores acostumarem a usar essa outra fórmula, que é a mesma, original, só que no lugar do K, do 1 eu coloco K. Eu não quero o sétimo termo? Eu não tenho um A4? Pronto, eu não tenho lá o A4, quarto termo é 32. Então, eu disse que o A7 é 32, que é o A4, que multiplica o N, que é 4. Correto? O que é 4? Que multiplica o quê? A N, que multiplica K, que multiplica Q elevado a N menos K. Então, o A7 é o A4, que multiplica. O Q não é 4? Q elevado. O que é o AK? O K não é 4? Então, ficou 7 menos 4. Porque é o quarto termo, que é 32. Eu usei esse aí. Então, A7 é igual a 32, que multiplica K. 7 menos 4 é 3. A7 é igual a 32 vezes 4 ao cubo é 64. A7 é igual a 2048. Eu usei essa fórmula que usa o AK para os senhores treinarem nela, porque ele não queria o A7. A7, o AK que nós temos, o quarto termo é 32. Então, o A4 é 32. Coloquei 32 no lugar dele, ok? E o 4, que é a razão, que é o Q, que está na fórmula, está até ali a setinha mostrando, é 7 menos o K, que é 4. Então, deu 3, aí foi só desenvolver a potência, fazer a conta, e chegamos no valor de 2048. Refaço esse exercício, tanto usando uma forma como a outra, ok? Vejamos agora qual é a fórmula geral do termo da PG 39 e assim até o infinito. Está cheio de pontinha ali. Gente, é só jogar esses valores na fórmula geral. A fórmula geral não é a n que multiplica a 1 vezes q elevado a n menos 1? Então, eu já tenho o q, né? Porque basta pegar 9 dividido por 3, que é o primeiro dividido pelo anterior. 9 dividido por 3 é 3. Eu tenho o A1 e o q. Vou substituir na fórmula. A n é igual a 3, que é o A1, elevado a razão, que também é 3, elevado a n menos 1. Eu não tenho a multiplicação de potência de mesma base ali, senhores? 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a n menos 1. Conserva a base de soma expoente, não é assim? A n é igual a 3 elevado a 1, que é do vermelho, mais n menos 1. 1 mais 1 deu 0. A elevado a n é 3 elevado a n. Essa é a fórmula geral. Para qualquer termo, se eu substituir A5, a quinto termo, né? A5 é igual a 3 elevado a 5, sem exagero nenhum, ok? Vejamos agora mais um exercício muito legal. Olha aí, senhores. Quantos elementos tem a progressão? 832. E vai pontinho, 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 até chegar a 2 elevado a 31. Quantos elementos tem essa progressão? Na progressão eu já tenho a informação que A1 é igual a 8. Que Q é 32 dividido por 8, que eu pego o primeiro dividido pelo anterior. Então, 32 por 8 dá 4. E sei que o último termo é 2 elevado a 31, que é o AN. Então, é só jogar isso na fórmula. A n não é a 1 que multiplica Q elevado a n menos 1? A n é 2 elevado a 31. Isso é igual a 8, que multiplica 4 elevado a n menos 1. 2 elevado a 31, olha, 8 não é 2 elevado à terceira? No lugar do 8, eu coloquei 2 à terceira. 2 elevado a 4 não é 2 elevado a 2? No lugar de 4, eu coloquei 2 elevado a 2, que multiplica n menos 1, como os senhores estão vendo aí. Fazendo essas multiplicações, eu tenho que 2 elevado a 31 é igual a 2 elevado à terceira, que multiplica 2 elevado a 2n menos 2.
não é uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma o expoente? Então, 2 elevado a 31 é igual a 2 elevado a 3 mais 2n menos 2, que eu multipliquei lá o 2, né, por n menos 1. Fazendo as contas 3 menos 2, ficou 2 elevado a 31 igual a 1 mais 2 elevado a n. De acordo com a explicação das aulas que nós estudamos, de equações exponenciais, tem aqui videoaula desse conteúdo, nós podemos dizer que 31 é igual a 1 mais 2n, até para que essa igualdade tenha valor, né? 1 mais 2n é igual a 31, 2n está somando 1, vai para lá subtraindo. 2n é igual a 30. 31 menos 1. O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. N é igual a 30 sobre 2. N é igual a 15. É o número de termos que ele nos pediu. Ok, senhores? Vamos ver mais um exercício legal aí, ó. Os números que expressam a medida da base, a medida da altura e a área de um triângulo estão nessa mesma ordem, uma progressão de razão raiz de 2. Qual é a área do triângulo? Olha, senhores, então ele falou que a base, a altura e a área estão em progressão. Então eu coloquei de verde ele no início, abaixo aí da palavra triângulo, os senhores estão vendo. A base, a altura e a área. A área não é base vezes altura sobre 2, a área do triângulo. Então, isto é a área. Eles, todos os três, a base, a altura e a área estão em progressão geométrica. Legal. Aí o que acontece? A 1 é a base, a 2 é a altura. A razão é o quê? Raiz de 2, ele nos deu. Muito bem. A 2 não é a 1 vezes a razão? A 2 não é a altura? A 1 não é a base? A razão não é a raiz de 2? Então eu posso descrever de verde igual está aí, e a fórmulazinha está até aí, a seta mostrando que a gente está falando a verdade. A altura é igual a base vezes raiz de 2, porque a altura é o A2. Achamos A2. A 3, que é a área, o terceiro termo é a área, não é igual a 2 vezes Q? Então, a 2 vezes Q é o quê, senhores? Vamos lá, vamos fazer. A área, que é a altura, base vezes altura dividido por 2, é igual a 2. Qual que é o A2? É H. Qual que é o quê? Raiz de 2. Quem falou isso é a propriedade de progressão geométrica. A3 é igual a 2 vezes Q. A3 é igual ao A2 que multiplica a razão. Muito bem. Agora, senhores, é porque, se os senhores analisarem bem, o A3 dividido por 2 não dá igual a razão, só passou o A2 para lá multiplicando. A altura eu posso voltar com a altura. O 2 está dividindo, vai para lá multiplicando, então B é igual a 2 raiz de 2. Agora, nós nos achamos lá, na primeira equação que nós achamos lá, H não é B raiz de 2? Então, no lugar de B, eu vou colocar B. Essa chave vermelha está nos mostrando. O B não é raiz de 2? Aí coloquei no lugar dele H igual a 2 raiz de 2. Está no lugar do B. Multiplicado por raiz de 2. H vai ser igual a 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. H vai ser 2 vezes 2. H igual a 4. A área não é base vezes altura dividido por 2? Quanto que é a base que nós achamos, senhor? A base não é 2 raiz de 2? É 2 raiz de 2 vezes 2, dividido, multiplicado, base vezes altura. A altura H não é 4? A base é 2 raiz de 2. Base vezes altura dividido por 2. A lá, B, 2 raiz de 2. A altura é 4. Simplificando assim, a área é 2, simplificando por 2, sobrou 4 raiz de 2, que é o valor da nossa área pedida, ok? Vejamos mais um exercício legal. Repito esse exercício. Esse exercício exigiu conhecimento de área do triângulo, e os senhores já sabiam da fórmula, uma fórmula simples, e foi só aplicar aí a
teoria da progressão geométrica. Repito até os senhores terem um bom entendimento disso aí, ok, senhores? Numa PG, temos A5 igual a 32, A8 igual a 256. Calcula o primeiro termo da PG. Olha, nós já sabemos aquela fórmula legal que nós aprendemos aí. A n é igual a k, que multiplica Q elevado a n menos k. Então, o que eu posso ver? O A8 é igual ao A5, que multiplica Q elevado a 8 menos 5. Então, o que eu fiz? Apliquei a fórmula. A8 é igual a 5, K é 5 agora, né? Que multiplica Q elevado a 8 menos 5, porque n é igual a 8. Aí ficou tranquilo, né? A 8, ele nos falou que é 256, é igual a 5, que é 32, que multiplica Q elevado a 8 menos 5. Q elevado à terceira é igual a 256 dividido por 32, que o 32 estava aqui multiplicando, foi para lá dividindo. Q a terceira é igual a 8. Q é igual a raiz cúbica de 8, Q é igual a 2. Agora a gente vai em qualquer uma das fórmulas que a gente quiser e acha o valor de A1, né? O A5 não é A1 que multiplica N menos 1, a fórmula geral? Q que multiplica elevado a N menos 1, né? Esse é o valor do A5. A5 não é 32? É igual a 1 que multiplica o Q, que é 2, nós descobrimos, elevado a 5 menos 1. A 1 é igual a 32 dividido por 16, porque 2 elevado a 4 é 16, vai para lá dividindo. A 1 é igual a 2. Ok, senhores? Exercícios simples, mas que exigiu conhecimento. Então, repitam, anotem, fazem exercício. Só ficar escutando a aula não aprende, não. Tem que repetir, 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 até ter um bom entendimento, ok, senhores? Vejamos agora um exercício que vai nos exigir um pouco de trabalho. Mas eu vou ser bem detalhista e os senhores não vão ter problema, não. Em uma progressão geométrica crescente, a soma do terceiro termo com o quinto é 5 quartos. E a soma do sétimo com o nono é 20. Determina a progressão. Então, ali na primeira linha, eu separei as duas formações, uma na direita e outra na esquerda. Vamos conversar na direita? Não, vamos começar na esquerda. A3 mais A5 igual a 5 quartos. O que é A3? Não é A1 que multiplica Q elevado a 2? A3 é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Lembra da setinha que eu falei que diminuía? Então, A3 é A1 que multiplica Q elevado a 2. Mas o que é A5? É A1 que multiplica Q elevado a 4. Vai sempre diminuindo ali na potência, né? Somando os dois dá 5 quartos. Aí o que eu fiz ali? A1 Q2, eu vi que eu posso colocar em evidência. A1 Q2 dividido por A1 Q2 dá 1, mais A1 Q2 dividido por A1 Q4, corta A1 com A1, sobra só Q2. Isso é 5 quartos. Essa expressão, vamos guardar ela aí que a gente vai precisar dela daqui a pouco para continuar com o problema. Vamos lá do outro lado, na direita, ver o que acontece com a outra informação. A outra informação, ele disse que o A7 mais A9 é igual a 20. A7 é A1 que multiplica aqui elevado a 6, não é? Mais A1 que multiplica aqui elevado a 8. Isso tudo vale 20. Agora, A1 que multiplica aqui elevado a 6, eu posso colocar em evidência. E coloquei. A1 que multiplica aqui elevado a 6, dividido por A1 que multiplica aqui elevado a 6, dá 1. Mais A1 que multiplica aqui elevado a 6, A1 multiplicado por Q elevado a 8, dividido por A1 multiplicado por Q elevado a 6, vai cortar 1 com A1, 8 menos 6, 2, ficou Q elevado a 2. Temos as duas expressões aí agora. Ok, senhores? O que eu vou fazer agora? De posse dessas duas expressões, que está aí logo no inicinho dessa tela, o que eu vou fazer? O 1 mais Q elevado a 2, eu vou passar para o outro lado dividindo. E passando para ele lá dividindo, ficou 1 mais Q elevado a 2 igual a 5 sobre 4 que multiplica 1, que é 2, que eu passei o A1, que é 2 para a direita. Tirei o valor de 1 mais Q elevado a 2,
o outro está multiplicando, veio para cá dividindo. Se os senhores pegarem no papel e dividir certinho, os senhores vão chegar nessa expressão. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa lá. 1 mais Q2 é igual. Eu peguei a 1 Q6, passei para cá dividindo, ficou para a direita dividindo, ficou 20 dividido por A1 Q6. Agora é o seguinte, A1 mais Q2 é igual a 1 mais Q2, então eu posso igualar essas duas expressões. Ficou 5 dividido por 4 A1 Q2 é igual a 20 dividido por A1 Q6. Olha, se passar um A1 por lá multiplicando, simplificou. O Q2 simplificando com Q6 ficou Q elevado a 6 no denominador. Então ficou a expressão simplificando ali, ficou 5 quartos igual a 20 dividido por Q elevado a 4. Agora, senhores e senhoras, nós vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu tenho que 5 que multiplica aqui elevado a 4 é igual a 20 vezes 4, sim. O que multiplica aqui elevado a 4 é igual a 80. Que elevado a 4, o 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Fica que elevado a 4 igual a 80 dividido por 5. Que elevado a 4 é 16. Raiz quarta é 16. 2. É o valor de Q. Agora que as duas mãozinhas que vou dar a explicação o que elas estão fazendo ali. Eu vou pegar o Q que eu achei, substituir na primeira equação, poderia ser a outra também, mas a outra tem fração, vai me dar mais um pouco de trabalho. Eu fui escolher a mais simples, né? Aí peguei o Q que eu achei igual a 2 e coloquei lá. A1 que multiplica Q elevado a 6. Coloquei 2 no lugar de Q. Entre parênteses, 1 mais Q elevado a 2. Coloquei 2 no lugar de Q, igual a 20. 2 elevado a sexta dá 64. 1 mais 2 ao quadrado dá 5. 64 vezes 5 dá o valor de R$ 320, multiplicado pelo A1. Isso tudo é igual a 20. O 320 está multiplicando, vai para a direita dividindo. Ficou A1 igual a 20 dividido por 320. A1, simplificando essa fração, é igual a 1 sobre 16. Gente, já tem o A1. Tem razão, para montar a progressão aritmética, é igual andar para frente, é mamão com açúcar. Basta multiplicar 16 por 2 e vão montando. 1 sobre 16 por 2 dá 1 oitavo, depois dá 1 quarto, multiplicando por 2 dá meio, multiplicando por 2 dá 1, por 2 dá 2, por 2 dá 4, por 2 dá 8, por 2 dá 16 e assim vai até o infinito. Montamos a nossa progressão geométrica. Espero que os senhores tenham entendido, que tenham gostado dessa aula. Senhores, não só assistam, pega o papel, anota, tenta ver os problemas, vê as explicações quantas vezes o senhor achar necessário e vamos repetindo, repetindo. A próxima aula que eu devo publicar amanhã, provavelmente, vamos fazer mais exercício, porque eu quero que vocês aprendam bem, porque essas provas de concurso, provas de Enem, provas de vestibular, todas elas caem. Aritmética e geométrica. Aritmética já tem no canal. Geométrica eu estou publicando agora. Essa é a primeira aula de 3. Amanhã eu publico a segunda, depois da manhã a terceira. Espero que gostem, curtam. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tenham uma boa sorte e até a próxima videoaula.